Eles sempre estão bem informados, procurando passar a notícia e a música em tempo real. Estou falando dos comunicadores do rádio, que o nosso programa hoje entra em sintonia com eles para mostrar um pouco da sua história. Flávio Leandro, a voz do som maior. Oi pessoal, hoje eu tenho a alegria de estar aqui com vocês no programa da Fátima Mello. É uma alegria enorme e contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Flávio Leandro, para quem não conhece, eu sou radialista, mas antes de ser radialista eu já era publicitário. Eu comecei a trabalhar na Denison Propaganda, no Rio de Janeiro, aos 16 anos de idade, como assistente de estúdio. E nasci aqui em Natal, na Januário Cico, e fui para o Rio no final da década de 60, com meus pais ainda casados, e lá eu procurei trabalho, né, logo cedo. Por quê? Porque eu queria, me encantei pelo trabalho de publicidade, meu pai já publicitário, porque queria trabalhar. Consegui um estágio, imediatamente me contrataram e aos 18 anos eu voltei para minha terra amada, Natal, para me livrar do exército. A verdade foi essa, não queria servir. Eu vim aqui e, bom, ao acaso eu não servi, mas foi por excesso de contingente. Aos 20 anos eu estava trabalhando na assessoria de Marcos Formiga, com o Cassiano Vidal. Eu fazia clipagem, né? Recortava o jornal, mas aquilo não me dava alegria nenhuma. Para quem já trabalhou em agência de propaganda ou trabalha aquele ambiente, né, onde as ideias fluem e é tão alegre, é aquilo que me fazia falta. E ter um dinheiro no final do mês não era o que eu queria. Eu queria ter a satisfação de trabalhar, produzir e ser útil. Então eu chamei meu pai, conversei com ele e disse: pai, eu não estou alegre, não estou feliz, eu quero trabalhar, mas eu quero ser útil, como eu era na agência Denison. Ele falou: o que você gosta de fazer, meu filho? O que te atrai além da propaganda? Eu falei: pai, música. Aqui em Natal só tinha a rádio Reis Magos, que é a 96 FM, mas chamava-se Reis Magos na época. E por coincidência, Silvino Cinedino de Oliveira era dono da Dum Propaganda, onde meu pai era redator. O papai escreveu um bilhete apresentando Flávio, que se tivesse uma chance de Flávio estagiar lá em algum setor, que ele ficaria muito grato. Ele não mencionou meu filho, coisa nenhuma. Fui até o senhor Cinedino e chegando lá no Diário dos Associados, onde ele era diretor e a rádio funcionava lá nos fundos, apresentei o bilhete, ele imediatamente mandou uma ordem para eu me apresentar ao sonoplasta, na época, Marcos Araújo. Chegando lá, gente, tinham 5 estagiários de sonoplasta na minha frente. Sonoplasta por quê? Porque era o sonoplasta, né, tomando conta da mesa de som, e do outro lado era o aquário onde ficava o locutor. As funções não eram unidas como hoje, né, que tem acúmulo de função. Quando eu vi aqueles botões, quando eu vi música da melhor qualidade, eu falei: é aqui que eu quero ficar. E poucos meses depois, 2 foram admitidos de imediato, né, porque já estavam ali há muito tempo e estavam fazendo muito bem feito, e todos os outros dispensados. Eu fui dispensado, mas eu fui lá no Silvino Cinedino e pedi: olha, posso continuar estagiando? Ele falou: pode. Bom, eu gastava dinheiro do meu, pegava ônibus, voltava, enfim. Continuei. Até um dia que Tim Kawasaki, que hoje está na Mix FM, grande Tim Kawasaki, não sei de onde ele tirou, ele falou assim: fala ali no microfone em off, na Voz do Brasil, né? Pediu para eu ouvir minha voz no microfone só no estúdio. Tava ele e Gilvan Rato, da 98, que é Gilvan Santos, meu amigo. E aí eu falei: ZYD 510, Rádio Reis Magos. Ele falou, piscou o olho, ao jeito dele, né? Falou: rapaz, se você trabalhar a sua voz, dá para ser locutor de rádio. Saí de lá no mesmo dia, com a mão no ouvido, como ele fazia, ZYD 510. Aí eu falei: é isso que eu quero ser. Veio um teste para locução, veio o Dilermano de Fortaleza, mandei fita cassete na época, escolheu 5 fitas e os seus respectivos donos, e eu fui lá para ficar entre os que seriam escolhidos para o segundo time da 96. Gente, o cara me reprovou, fui reprovado. Ele disse que minha voz ainda estava em mudança e tal, e eu continuei estagiando como operador, mas fui efetivado como operador de áudio. E Cinedino depois perguntou: por que você foi reprovado? Eu falei: ele disse que eu estou mudando de voz. Cinedino falou: você não muda mais a voz. Sem eu saber, Cinedino já estava observando que eu tinha o traquejo para ser locutor. E, oportunamente, veio o dia 21 de abril, quando Tancredo Neves, nosso presidente eleito depois da ditadura, foi o primeiro eleito democraticamente, morreu, foi dado feriado nacional. Nesse dia só trabalhavam os operadores. E chegava telegrama no Poti, que funcionava lá no prédio do Poti.
telegramas direto lá de Brasília, aí o Cinedino trabalhando, eu também, só os operadores. Aí eu fui a ele e perguntei: Cinedino, posso ficar lendo os telegramas que vêm de Brasília? Porque era uma programação especial, só música instrumental. Ele falou: pode. Eu passei o dia todo lendo os telegramas e ali dedicado, sabe, focado, sentindo muito, né, pelo Tancredo também. Enfim, foi um dia histórico para o Brasil e foi histórico para mim, porque naquele dia, acredito que Cinedino colocou na cabeça que eu ia ser locutor de rádio na emissora dele. Em junho, ele convocou uma reunião com todos os locutores e me chamou. Eu era operador, não entendi nada. Nesse dia ele falou: quero que arranjem um horário para esse menino. E eu sou muito grato a Silvino Cinedino de Oliveira e depois a Enio Ricardo Cinedino, com quem eu trabalhei e até pouco tempo atrás fiz um trabalho para ele também, e estou sempre lá, que é a minha primeira casa. Um ano depois eu fundei a 94 FM de Haroldo Azevedo, fui convidado por Emanuel Pereira, tive a alegria de chamar um amigo meu chamado Flávio Bruno Marchelli, lá o apelido dele no Rio é Marinho, ele já sonoplasta da Rádio Globo. Então, Flávio Bruno, Flávio Leandro, eu tinha 21 anos de idade para 22, fundamos a 94 FM, colocamos no ar no dia 28 de outubro de 1986. Pouco tempo depois volto para 96, aí Enio já dirigindo a rádio, estabelece um horário para mim e para Guiba Mello e para Jorge Luiz. Jorjão 6 às 10, eu de 10 às 14, Guiba de 14 às 18. Esse horário foi campeão, ganhamos disco de ouro, primeiro lugar em audiência, era um horário alegre, tocava as músicas que nós gostávamos. Então era unir, né, o prazer, a paixão e o que você faz com o que você mais ama, que é música. Música que me levou, vocês fizeram a conexão? Música que me levou para a rádio. Então eu tocava o que eu mais gostava, que era Kid Abelha, Lulu Santos, Legião Urbana, Simple Red, Simple Minds, The Cure, The Smiths, isso tudo, e ainda falava com alegria, ainda me pagavam para isso. Então essa é uma breve história da minha longa história, porque eu já apresentei jornal, fiz programas de humor, fiz muitas outras coisas, e graças à confiança dos proprietários da rádio, dos seus diretores, e fiz o último trabalho na 94 FM no ano de 2017, entrevistando, faltou a Fátima Mello ir lá, entrevistando uma pessoa por dia, né? Fiz também na PNTV, do Potiguar Notícias do Pinto Júnior, meu amigo, e agora, atualmente, a convite aqui no Neto, um amigo que eu tenho também, estou apresentando o Jornal da 87 FM, de 17 às 18 horas, com Aquino Neto e Alexandro Passarinho, o Jornal da 87 FM voltado para Natal e o Rio Grande do Norte, e tentarmos solucionar os problemas, cobrando as autoridades competentes, entrevistando pessoas que têm propriedade no assunto ligado à limpeza urbana, enfim, à nossa cidade e ao nosso estado. Então, o meu trabalho é um trabalho que eu faço com paixão e alegria, que é servir. Parabéns, Fátima Mello, parabéns a você que assiste a Fátima Mello, gratidão, bênção de Deus, um beijo no coração. Alô, você que está curtindo o programa da Fátima Mello. Para quem não me conhece, eu sou Marco Aurélio, mas fica a seu critério, né? Eu digo porque em algumas emissoras por onde eu passei me chamavam de Marco Aurélio, e na atual emissora que eu estou me chamam como Marcão, né? Vou contar aqui um pouquinho da minha história. Eu sempre costumo falar aí nos momentos em que dei entrevista, em que falei sobre o meu começo no rádio. Eu costumo falar que eu acho que eu fui o único locutor que o rádio foi atrás de mim, né? Isso foi mais ou menos em 86. Aí eu fazia o quê? Eu fazia o terceiro ano, fazia o pré, estava terminando o ensino médio e queria arrumar aquele emprego de final de ano, né, para poder passar o carnaval em Salvador em 87. Então eu fui procurar um emprego numa loja de departamento, né, na Riachuelo. E durante esse período, o gerente, né, o seu Sinésio, ele havia notado que eu já tinha uma desenvoltura, uma dicção bacana que poderia ser aproveitada, e ele chegou para mim e disse: Marcos, o que você acha de ficar falando aqui no sistema de som da loja, agradecendo aos clientes pela visita? E eu topei esse desafio, mas até então sem nenhuma intenção de ser locutor. E numa dessas falas lá na loja, um diretor de rádio estava lá, me ouviu e disse: você está no lugar errado. É isso aí, você está no lugar errado. O que é que você acha de fazer um teste lá na rádio? Na época era Reis Magos FM. E topei o desafio, fui lá e fiz o teste, né? Por sinal, fui avaliado
aí por dois nomes de peso, né? O Tim Kawasaki e o Flávio Leandro, que também está tendo a participação aqui nesse programa. E foi a partir daí, em dezembro de 86, que eu comecei efetivamente a trabalhar no rádio, que eu passei a amar o veículo, né? Porque até então, como eu falei no começo, eu não tinha essa pretensão de ser locutor. E eu confesso que no começo eu achei que seria apenas assim um tempo curto, seria mais um hobby, e os anos foram se passando e eu passei a amar cada vez mais, e hoje já estou aqui com praticamente 33 anos, né? Comecei lá na 96, de lá fui para a Rádio Cidade, e aí durante esse período outras emissoras se interessaram, passei pela Tropical FM, passei pela 95 FM também, tive um bom tempo que eu trabalhei lá, passei também pela 98, e agora voltei, né, a trabalhar na 96. Mas nesse intervalo aí, entre 95 e 98, eu cheguei a trabalhar como repórter, porque além de radialista, eu sou jornalista. Então eu trabalhei na TV Ponta Negra, fazia reportagens no começo policiais, em seguida passei para matérias de economia, de política, e sempre assim, conciliando o rádio com essa experiência aí na televisão. Trabalhei também em jornais, trabalhei na Tribuna, na revista RN Econômico, mas sempre deixando em primeiro lugar esse veículo que eu amo, né, que é o rádio. E estou aqui, né? Nesse meu retorno para 96, eu tive o desafio de fazer o jornalismo e fazer a parte da locução. Então, nós temos um programa diário lá, que é o Jornal das 6, e do qual eu faço parte, não somente como apresentador, mas como também na parte técnica, e coloco um pouco do meu talento como jornalista nessa parte aí. E à noite, trabalho lá, né? Trabalho lá de 8 à meia-noite, programa Noite 96, é um programa assim com participações dos ouvintes pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais, né? A gente também trabalha com promoções e, claro, tocando aquela música que o ouvinte gosta, né? Dentro daquela seleção que a rádio se propõe a fazer todo dia. Então é isso, fiz boas amizades, né? Pessoas assim maravilhosas que eu tive a honra de trabalhar, pessoas que não estão mais aqui entre a gente, né? Inclusive tem até umas figuras bacanas que vão falar também aqui, que eu tive o prazer de reencontrar. E é isso, né? Um pouquinho do meu rádio aqui, um pouquinho da minha história no rádio, porque se eu for contar todos os detalhes, a gente passa 3 programas aqui para gravar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez, Fátima Mello, aí pelo convite. Sucesso no seu programa e até uma outra oportunidade. Gente, agora eu aproveito para perguntar para vocês, qual é a sua sintonia? Jean Fernandes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean Fernandes, sou comunicador de rádio já há 30 anos aqui em Natal, sou natalense, mas comecei a minha carreira, minha trajetória lá atrás, em 1989, na 105 FM de Mossoró, uma rádio pela qual eu tenho o maior carinho. A minha história começou como basicamente a história de todo mundo. Nós éramos apaixonados por rádio, nós brincávamos de rádio. E eu me lembro que uma das coisas mais importantes que eu trago na minha memória afetiva é um determinado dia em que eu entrava na caixa de um fogão que havia lá em casa e fazia de conta que estava comunicando no rádio, né? Eu entrava naquela caixa e minha mãe lavando a louça, fazendo os afazeres domésticos, e eu ali imitando os meus radialistas prediletos, os meus ídolos do rádio da época. E aquilo realmente foi se tornando uma brincadeira mais séria e eu fui acalentando esse sonho. Passei por outras profissões, fui bancário, mexi com serigrafia, tive lanchonete, mas sempre mantendo aquele sonho ali acordado, né? Querendo realizar o desejo de ser radialista. E graças a Deus eu consegui, comecei muito cedo, aos 17 anos de idade, e de lá para cá, graças a Deus, é só alegria, eu tenho colhido o maior salário que um comunicador pode colher, que é o reconhecimento do público e o carinho dos colegas. Nesse programa especial, onde minha amiga Fátima Mello valoriza os radialistas, as vozes que encantam, que informam, que entretem e que mexem com a cabeça e com os sentimentos e com o imaginário das pessoas, os colegas são homenageados e eu quero aqui parabenizar mais uma vez a você, Fátima, por essa homenagem e levar, através das lentes aí do seu programa,
mostrando as pessoas que estão por trás das vozes. Eu fico muito feliz com isso. A gente tem aqui, e você que está nos assistindo aí, vai poder ver também muitos outros comunicadores de rádio. De uns 10 ou 12 anos para cá, também ingressei no meio televisivo, né? Apresento o programa do Natal Cap com outro grande comunicador, o meu amigo Aldo Henrique, e estamos aí, na estrada, comunicando, levando alegria, levando informação, brincando de fazer rádio, sentindo aquele friozinho na barriga ainda antes de começar o programa, porque é o que eu sempre digo, né? No dia que eu deixar de sentir esse friozinho, eu deixo esse negócio, porque não faz sentido, a emoção se perde e rádio é isso, rádio é emoção, rádio é informação, rádio é educação. O bom comunicador conhece essa tríade, esses 3 aspectos do rádio, né? Ele sabe que tem que educar, ele sabe que tem que informar e sabe que tem que entreter também. Então a você, minha amiga Fátima, um beijo muito carinhoso, cheio de gratidão deste amigo que vos fala, em nome de todos os demais comunicadores que passaram por aqui. Isto é uma homenagem incrível que você presta ao Rádio Potiguar, à memória do Rádio Potiguar. E para encerrar a minha participação aqui, eu gostaria de deixar o meu jargão, o meu bordão, né, como a gente costuma dizer, que já há tanto tempo as pessoas ouvem e automaticamente já me reconhecem através disso que eu falo todos os dias no meu programa na 95 FM aqui de Natal. Eu falo, você ouve e Deus abençoa. Muito obrigado, pessoal. Ciro Robson. Fala galera, aqui quem fala é Ciro Robson, Papinha, radialista, que muita gente aqui em Natal e algumas cidades do estado já conhece a nossa voz. No programa que a gente faz hoje, na 95 FM com J. Regis, um dos maiores comunicadores que Mossoró teve até hoje nos últimos tempos. Por que a gente fala em J. Regis já começando assim? Porque foi uma oportunidade que me veio através dele para eu estar onde eu estou hoje. Mas vamos começar do começo. 1987, Ciro Robson em São Paulo, Diadema, ABC Paulista. E a vontade, quando passava na Praça da Moça, existiam algumas bocas de ferro, alto-falantes e caixas de som penduradas em palmeiras. O dia inteiro nessa difusora era música o dia todo. E aí eu passava para lá, passava para cá, passava para lá, passava para cá, e nessa época eu vendia urso de pelúcia lá na praça do centro de Diadema, em São Paulo. E eu resolvi perguntar de quem era aquela emissora, né, aquela difusora. E o cara falou para mim que era Cafuringa, um funcionário público da Prefeitura Municipal de Diadema. E eu fui conversar com o Cafuringa. Eu digo, por que você não usa essa sua emissora para divulgar documentos perdidos, documentos achados e hora certa, alguma coisa nesse sentido, utilidade pública? Ele disse, porque ninguém quer trabalhar de graça. Eu digo, eu quero. Aí ele disse, como assim? Não, eu vou dar hora de 10 em 10 minutos, um documento perdido, alguma coisa nesse sentido. E depois a gente consegue alguém para fazer um comercial. Ele disse, pode ficar à vontade. Eu fui o primeiro camarada aí para essa emissora, digamos assim. Era a Sampa Comunicação. E deu certo, né? Eu fiquei lá como locutor. E eu me lembro que antes de eu ir para lá, eu ficava fazendo teste em casa com um gravador grande. Não me lembro nem o nome a marca daquele gravador, que a gente apertava assim, levantava a tampa, né? E o meu sogro lá, o italiano, dizia, você vai ficar doido, você vai ficar doido. Eu digo, oh não. E a música do sucesso na época era Negra do Cabelo Duro, né? Do Fricote do Luiz Caldas. Que até hoje eu danço a musiquinha do Luiz Caldas, em homenagem ao Luiz Caldas. Bom, resumindo, fiquei fazendo esse programa, não se tinha um horário definido lá na Sampa Comunicação. E através de mim começaram a chegar outros camaradas para fazer o programa também. Entre eles um operador de áudio muito bom, não me lembro o nome dele, a gente chamava de alemão, era da Rádio América. Ele era operador de Wagner Montes na época. E aí foi quando a gente começou a tentar estruturar o negócio. Aí nós ficamos, até que eu recebi um convite para fazer um teste na Rádio Blumenau AM Santa Catarina. Eu não sabia não danada que ficava. E eu
guardei o cartão do cara, do Castrinho, que era o diretor, para que eu fosse uns 20 dias, 30 dias fazer o teste lá. Com 10 dias depois apareceu um outro cara perguntando quem era o locutor. Disse, sou ele, eu quero que você faça um teste na minha emissora de rádio. E aí, que emissora seria essa? Rapaz, é a 90 Super Hits em Blumenau também. Blumenau, eu disse, rapaz, eu tenho um teste para fazer lá com o Castrinho, ele sei quem é demais. Então coincidiu. E aí eu juntei uma grana com os companheiros de trabalho, né, lá tanto da Sampa Comunicações, e fui, nessa época eu já trabalhava também, além de vender os ursos de pelúcia, eu trabalhava no guarda-volume da rodoviária TT, né, trabalhava no guarda-volume. E me juntaram, fizeram a vaquinha e eu fui para Santa Catarina fazer esse teste. E eu fui aprovado na AM Blumenau. Só que me ofereceram na época 150 cruzados novos e para mim não dava não, porque só lá em Sampa eu faturava 700 na época, né? Tempo de Sarney. Fui para a 90 Super Hits, do Tony Duarte, que é o dono, e em cima dos Correios, a rádio. Passei também, aí ofereceram 200 cruzados novos. Aí, como eu disse assim, voltando para ele, eu disse, rapaz, eu fico agora se vocês pagarem para mim aqui um quartinho, porque meu menino é recém-nascido, tá? Então eu venho para cá e fico. Aí o tal de J. Marne Barcelos, nunca me esqueci o nome desse cara, não sei se está vivo ainda, ele disse, você está querendo o quê? Você nem começou em rádio ainda? Você está querendo ganhar mais do que eu? Eu ganho 200 cruzados novos aqui e eu sou o tampo dos tampos aqui, né? Aí eu digo, mas você tem uma outra profissão? Se eu tenho uma funerária e tenho uma floricultura, eu digo, morre gente todo dia, você vende flor e vende caixão, bicho, eu não tenho nada, porra. Eu estou começando. Aí ficou, como os caras queriam que eu ficasse a semana toda em Blumenau e na sexta-feira eu fosse para São Paulo, domingo de noite eu estava voltando, eu digo, eu não vou, não dá certo. Eu digo, bom, vou voltar para São Paulo e tentar melhorar e vou mandar uma fita cassete para Mossoró, né? Eu era louco para Mossoró, para vir para Mossoró mesmo. E aí deu certo, em 90, a gente veio para Mossoró, onde nós começamos a trabalhar na Rádio Rural. E aí eu fazia o programa... o sucesso da noite já foi depois. Show da Cidade, era de 2h30 às 5 da tarde. Show da Cidade, programa de música, tal, de variedade, coisa de gente jovem mesmo, essas coisas bem legal. E à noite eu fazia o Sucesso da Noite, já era um programa romântico. Folgava ao sábado, domingo eu já tinha um programa bem diferente mesmo, que era onde tocava música sertaneja e música pop ao mesmo tempo. Era legal. E aí os caras começaram a ficar com ciúme de mim, porque era cheio de mulher dentro do estúdio, o cara recém-chegado de São Paulo, eu feita gota serena, mas mulher bicho nojento para achar que o caba tem voz bonita, o caba trabalha em rádio, e o caba tem dinheiro, que o caba é gostoso, que o caba é rico, a porra toda. Aí foi o que aconteceu? Fizeram uma presepada comigo, porque eu cantava, né? Como eu fui ganhador do Silvio Santos em 1990, antes de vir para Mossoró, para o Rio Grande do Norte, aí eu cantava Elimar Santos, Taras Manias. E eu imitava, colocava o disco, não tinha CD na época, né? Em 1990, e aí eu cantava em cima de Elimar Santos, imitando a voz dele. Os caras gravaram eu cantando, e quando foi um dia da missa, o Monsenhor Alberto disse, agora em Mossoró, 19 horas, 18 horas, vão dar início à missa dominical. Boa noite. Aí era para os caras soltar Ave Maria, aí sapecaram Ciro Lopes cantando, e mexe, remexe, fui demitido por telefone. Oi, chorei feita a gota serena, gente. Aí me chamaram para Tapuio, que hoje é RPC. Aí tudo acertado para ir para Tapuio, quando estava lá saindo a chamada, aí chegou o locutor e disse, vai, ele vai estrear aí e voltar para Rural de novo. Aí ficou, aí tive que ficar na Tapuio. Não voltei para Rural, só voltei acho que uns 4 meses depois de muita luta. Eu trabalhei em todas as rádios de Mossoró como repórter, mas como é que eu comecei em Mossoró como repórter mesmo policial? A gente começava, Rui Maurício, ele me deu oportunidade dizendo, negão, tu tá parado, tu vai trabalhar para mim como repórter. Eu digo, e eu vou andar em que? Ele disse, no jumento, arranje, se vire. E eu não tinha uma moto, também não sabia andar de moto. Ele disse, vai de bicicleta, eu não tinha uma bicicleta. E aí eu arranjei a bicicleta emprestada de uma noiva que eu tinha, uma bicicleta Poti. E aí eu comecei nessa bicicleta 10 da noite à meia-noite, terminava Rui Maurício. Meia-noite às 4 da manhã era Carlos Nascimento. Aí Carlos Nascimento disse, tu não vai perder nada, tu não já tá na rua até meia-noite, porque tu não vai até 4 da manhã. Eu digo, tá beleza. Aí eu ganhava R$10 por cada comercial. R$10, né? Tinha dia que eu arranjava 3 comerciais, tinha dia que eu não arranjava nenhum, mas eu tinha que correr de 10 da noite às 4 da madrugada de bicicleta. E o meu sonho era andar no carro de reportagem, que eu queria ser repórter oficial da rádio, né? E ninguém dava oportunidade. Mas graças a Deus, com a credibilidade que eu fui colocando no ar e a força de Rui Maurício, que eu agradeço até hoje também, que me colocaram na rádio como a difusora, e a rádio resolveu me dar a oportunidade de ser repórter da rádio, mas sem ser contratado.
Como é que eu vou trabalhar na rádio? Você trabalha na rádio e você tem 2 horas para você no final de semana fazer o seu programa. Eu digo, tá fechadíssimo. E aí as coisas foram melhorando, eu andando no carro da rádio, depois fomos trabalhar fazer um programa matinal na Libertadora, só durou 3 meses, porque eu falei mal do gerente de uma loja, o gerente ligou pro diretor da rádio, me demitiu pro telefone também, e o filho da mãe, ele ficou desempregado depois, o gerente, depois eu digo, tu tá lascado igual a mim, né, porque ele ficou desempregado também por roubo, eu digo, e eu saí porque falei de tu, e tu saiu porque roubou, eu não posso dizer a loja não, mas é o fato que a gente lembra assim, a gente dá risada, né? A gente dá risada. Depois de Mossoró, a gente resolveu vir para Natal, mas não foi assim que a gente resolveu vir para Natal, trabalhar na 95. E de Mossoró ainda, tem a história do Fusca do Papinha, do Ciro Robson, tinha um Fusca, e tinha um Chevette, que eu comprei um Chevette do Ceará sem documento, e o Chevette era interessante, é um Chevette bege, era um Chevette bege, aquele tipo de Chevette, era um Chevette Júnior que chamava, né? E o bicho tava meio acabadinho, assim que nem eu, né? Meio acabadinho mesmo. Aí o que acontecia? Tinha um lugar exatamente de se colocar um bujão de gás. Mas aí eu era assim, eu trabalhava na rádio, mas como tem a língua grande demais, os caras botavam pra fora de vez em quando, né? Porque os processos chegando, os processos chegando, e as costas ficando assim, com tanta lapada. Um dia eu aprendo um dia eu aprendo. Aí eu comprei o Chevetinho, né? Sem documento. O cara, mas tu pode, tu é Ciro Robson, tu conhece a polícia todinha. Eu digo, vamos embora. E o carrinho, o bujão de gás, aí as coisas ficavam difíceis. O que é que a gente fazia? Ia pra rádio difusora, quando voltava, o bujão de gás, tirava o bujão, botava pra fazer o almoço. Fazia o almoço, quando terminava, 2 da tarde, volta pra rádio. Tirava o bujão do fogão, botava no carrinho. Voltava pra rádio difusora de novo. E isso a gente passou quase um ano nessa luta até conseguir comprar um carrinho melhor. Uma Paraty, 87. Mas nós já melhorou, já tinha documento. Quem não tinha era eu, que eu não tinha habilitação. Eu não tinha. E o detalhe de radialista em Mossoró, eu acredito que no interior era assim. Todo mundo que tem um carrinho aí bota o nome na frente. Reportagem. É porque a gente não, isso significa, quando vocês virem na cidade do interior o carro com o nome reportagem, não é o carro oficial da rádio, da Raida, é o locutor que não tem documento e o carro também não tem ou está atrasado. A gente bota o nome para passar mais blitz, vai para moral, para ter moral, reportagem. Em Mossoró a gente bota até nas motos, nas bis, reportagem. Aí a gente ficava, Paraty, e aí as coisas foi melhorando, aí eu consegui de Mossoró. De todas as emissoras de rádio, eu terminei, por último, passei 15 dias, que foi quando eu vim embora para Natal, de volta depois de 20 e poucos anos. E eu trabalhei 15 dias na 95 FM, Dr. Milton Marques, que me ajudou muito, e fazendo jornalismo na 95 FM. Até 2011 foi quando a gente veio para Natal e encontrei J. Regis e ele disse, estou aqui há 3 anos e não tenho rádio. Eu digo, vamos comprar um horário para nós. E disse, como? Eu digo, vamos comprar. E nós compramos um horário e graças a Deus agora em abril, dia 1º de abril, não é mentira, a gente completa 6 anos do programa Comando 95 e é um programa que tem audiência boa, não tão grande como o Jean Fernando, mas nós temos uma audiência grande no horário, o programa Comando 95. É só você ouvir essa voz, como disse Renilton, um caba que está gravando, ele diz, eu não vou gravar você, vou só gravar a sua voz. Com certeza você vai reconhecer. Fátima Melo, cheiro, obrigado pela oportunidade. Renilton Melo, você sabe que eu lhe amo, nego aí. Você sabe que eu lhe amo. O cara ali mandou um abraço para você e um cheiro. Elisângela e as meninas, um abraço, um cheiro, um beijo para todos os radialistas, não só de Natal, mas de todo o Brasil. E eu digo muito, hoje eu sou apresentador de TV, mas eu bato no peito e digo, eu sou radialista, tá? Radialista. Não se aprende em banco de faculdade. É veia. E tchau. Se liga e aumente o volume, porque tem muito mais. Alexandro, com você em todo lugar. Oi pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite da Fátima Melo de poder participar do programa. Fico muito feliz em estar de volta, porque na verdade eu estive no programa Fátima Melo, olha, já tem um tempo. Meados de 2004, eu acho, eu estive cantando no programa Fátima Melo. Que lembrança boa. Bom, é o seguinte, gente, eu comecei no rádio aos 17 anos,
em meados de 1992, se não me engano. Comecei na 95 FM do saudoso Carlos Alberto. Pois é, TV Ponta Negra, 95 FM. E foi um começo muito legal porque eu, bem no comecinho, né, desse tempo, eu era o mais jovem em rádio. Então eu era muito imaturo, mas contei, na verdade, com todo o apoio, com o incentivo, com os ensinamentos do Carlos Alberto e também de companheiros na época que me ajudaram, porque eu era realmente um menino no rádio, começando, e foi uma época muito feliz da minha vida, porque eu já desejava entrar em rádio desde os meus 10 anos de idade, 10, 11 anos, eu já ouvia muito rádio, já imitava locutores, né, de outras emissoras, passeava pelo dial ouvindo todo mundo e imitando e gravando e realmente curtindo aquela vibe, aquela energia que eu achava maravilhosa, que eu achava muito legal. E eu dizia, poxa, eu quero ser um dia como esse cara que eu estou ouvindo e tal, e realmente era uma coisa muito legal e eu consegui realizar isso, né? Então eu acho que é muito bacana a gente poder bater no peito e dizer que conseguiu se realizar naquilo que você quer ser, naquilo que você deseja ser, naquilo que você sonha. E eu consegui, né? Eu estudava na época, era estudante e participava de gincanas na escola, apresentava também, então realmente eu tinha essa inclinação para o rádio e, claro, li muito, pesquisei muito e ouvi muito outros amigos para poder hoje participar dessa família, né, dessa grande família do rádio no nosso estado e poder contribuir também, de certa forma, com o nosso rádio Potiguar. Bom, eu entrei na 95 FM, como eu disse, em meados de 92, passei lá bastante tempo, depois fui para uma outra emissora, passei também mais um tempo e depois eu tive um hiato aí no rádio, porque eu também me formei em arquitetura, eu sou arquiteto e urbanista, tenho pós-graduação e eu busquei realmente outros horizontes e o rádio ficou ali, né, de lado um pouquinho, mas eu sentia muita saudade e realmente era algo que faltava na minha vida, de preencher um pouquinho de novo com o rádio. Então eu voltei para o rádio depois de um tempo, depois de trabalhar bastante com arquitetura e depois de realmente me consolidar em outras coisas, eu então pude voltar para o rádio. Hoje eu faço o programa Sabadão 95, na 95 FM, todos os sábados, a partir da 1 da tarde, e eu espero contar com vocês, com a audiência de todo mundo. Mas enfim, gente, essa é um pouco da minha história, né? Esse é um pouco da minha trajetória no rádio, e eu quero deixar aqui o meu abraço para toda a direção da 95 FM, a dona Miriam, a Micarla, a Priscila, a Rose, as meninas que me atenderam, né? Me receberam de braços abertos para o nosso programa semanal. E eu quero deixar também o meu abraço para os amigos, não só os amigos da 95 FM, mas para todos os demais radialistas que têm passado por aqui, que têm contado um pouco da sua história, tá? Então, muito obrigado a Fátima Mello, obrigado a você que está aí do outro lado. Se quiser me acompanhar, o meu Instagram é Alex Cadoc. Por que Alex Cadoc? Poxa, mas eu conheço como Alexandro. Tudo bem, então é mais um lado do Alexandro, eu também sou DJ. Então, gente, eu abri o leque de possibilidades para fazer as coisas nessa vida. Então, eu sou radialista, comunico aos sábados na 95 FM, sou DJ, toco música eletrônica e também sou arquiteto e urbanista. Então, o importante é a gente fazer o que a gente gosta e o que deixa a gente feliz. E o que me deixa feliz é fazer tudo isso e muito mais. Eu não quero parar por aqui e, quem sabe, fazer muitas outras coisas, se Deus quiser. Obrigado a todos, um beijo para vocês e acompanha lá o programa, tá? Todo sábado, Sabadão 95, na 95 FM, 1 da tarde. Valeu! Sempre de bem com a vida, Tom Araújo. Sempre de bem com você. Oi, Fátima, que prazer estar aqui no seu programa. Eu que acompanho o programa da Fátima Mello há tantos e tantos anos. Quando a produção entrou em contato comigo para fazer parte aqui, foi uma grande honra, um grande prazer, porque é um programa que eu sempre estou, né, do outro lado ali no sofá, sempre assistindo nos finais de semana. E foi uma felicidade muito grande contar um pouquinho da minha história. Para quem me conhece, muito obrigado. Para quem não conhece, meu nome é Tom Araújo e eu comecei em 1996. Meu irmão, lá no interior, numa cidade chamada Parelhas, interior do Rio Grande do Norte, montou uma rádio, uma piraquinha, né, que chama Piraquinha, e eu fiquei fascinado, fiquei apaixonado por aquilo ali. E depois ele foi se afastando e eu fui assumindo. E eu fiquei uns 2, 3 anos aí com essa piratinha no interior.
e foi minha grande escola. Comecei a fazer muito sucesso na cidade. A rádio começou a ser muito ouvida, mas eu tinha um grande sonho, né? Eu sempre estava aqui em Natal, ouvindo aí os grandes nomes. Ouvia Flávio Leandro, Guiba Mello, Jean Fernandes, Alexandro, tanta gente que passou aqui. E eu disse, rapaz, um dia eu vou trabalhar numa grande rádio dessa. E eu lembro que eu vinha fardadinho com a rádio lá do interior, lá colocava a marca, vinha visitar os amigos do rádio aqui, as pessoas que eu considerava amigo, porque eu via diariamente, mas que eu não tinha intimidade, não conhecia. E eu lembro um dia que eu fui na 96 FM, que é a rádio que eu acompanhava, que eu tinha o meu maior sonho. Nossa, que rádio maravilhosa, que rádio é essa? E eu fui lá e conheci Jean Fernandes. Fui com mais uns 2 amigos meus, que trabalhavam comigo lá nessa rádio do interior. Jean me recebeu muito bem e eu fiquei mais apaixonado ainda pelo rádio. Até que no ano de 2000, eu vim para Natal estudar e conheci outros grandes nomes. Marcílio Dantas, Ricardo Rossi, conheci vários outros locutores. E comecei a trabalhar na rádio de Luiz Almir, lá na Zona Norte de Natal. Era uma rádio comunitária, mas era uma rádio que fazia muito sucesso na Zona Norte de Natal. E comecei a me aproximar ainda mais dos amigos, fazer amizade, encurtar esse laço. Até que um dia Ricardo Rossi disse assim, Tom, a 95 FM está precisando de uma pessoa, você não quer? Nossa, aquilo foi um sonho, assim. E ele levou um CD meu, um piloto gravado para, na época, Miguel ouvir. E Miguel, o primeiro piloto, Miguel não gostou, enfim, foi uma grande decepção, assim. A gente sonha tanto, na época foi uma grande decepção. Em outra oportunidade, Ricardo Rossi disse, Tom, tá precisando novamente. Fiz o outro piloto, levei dessa vez, Miguel gostou e mandou me chamar. E cheguei muito nervoso, a rádio ficava no mesmo prédio da TV, fiquei muito nervoso, cheguei lá tremendo todo, né? Aí sentei no sofazinho, esperei Miguel acabar o programa, depois ele me chamou. Aí conversou comigo, disse, ó, você vai andar no carro da rádio, vai ver como é que funciona. Aquilo para mim eu estava vivendo assim um grande sonho. Um sonho que era só meu, porque meus amigos, a família achavam que era uma grande ilusão. Eles sempre disseram assim, isso é uma grande ilusão. Mas quando a gente gosta, quando a gente ama o que a gente faz, eu acho que nada é ilusão. E continuei até que entrei na 95 FM. Na 95 eu passei 10 anos na rádio. Não sou um profissional, um locutor que passou por várias emissoras. Eu fiquei 10 anos na 95. E lá eu construí, assim, grandes amizades. E eu me construí como profissional. Lá eu fiz parte do departamento promocional, departamento externo, assumi programas em vários horários na rádio. Até que um dia eu fui para Paraíba, trabalhar na Paraíba em outro ramo, e chegando lá eu recebi um convite para trabalhar no rádio. Quer dizer, o rádio, ele lhe persegue. Quem ama rádio sabe que o rádio, ele lhe persegue, você persegue o rádio. Voltei para Natal, voltei para 95, e um pouquinho depois eu fui convidado por Bill Boy, lá na 96 FM. Bill me chamou, Tom, como é que tá lá? Conversei com o Bill e disse, rapaz, aqui tá precisando de uma pessoa assim, assim. E Bill me fez o convite. E era um grande sonho trabalhar na 96 FM. Para mim, a maior emissora do estado. Eu acompanhei a 96 por muitos anos como ouvinte. Ouvi muitos locutores passarem por lá. E para mim era a minha maior realização profissional, trabalhar na 96. E conversei com o proprietário, o dono da emissora, Enio Cinedino. Enio conversou, me deixou muito à vontade. Enfim, estou na 96 há 3 anos. E para mim é uma grande alegria. O rádio, ele para mim, acho que não só para mim, mas para as pessoas que trabalham em rádio e para quem está do outro lado também. Ele é uma grande companhia, ele é um grande parceiro que está todos os dias ali com notícias, com músicas, com fofoca para quem gosta de fofoca também. E as pessoas se sentem amigos dos locutores. Eu me senti amigo dos locutores na época e eu acho que hoje as pessoas também se sentem um pouquinho amigos da gente, mandam mensagens, e as redes sociais vieram para estreitar, né, esse laço entre o locutor e o ouvinte. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então o rádio continua sendo assim um grande sonho, uma grande realização. Eu hoje me considero uma pessoa realizada dentro da minha profissão. O dinheiro anda muito longe da felicidade. Para quem sonha em qualquer profissão,
mas que pensa assim, nossa, jornalismo ou qualquer outra profissão, não dá dinheiro, não pense dessa forma. Porque o dinheiro anda muito longe da felicidade. E quem faz o que ama, quem faz o que gosta, não trabalha um dia sequer. E hoje eu tenho o prazer de não trabalhar um dia sequer. Acordar, abrir o olho, ir para a rádio e ser muito feliz, assim. Ser muito feliz com o que eu faço. E agradecer principalmente ao ouvinte que está do outro lado, que todos os dias nos acompanha. Isso é muito bom. Então, gente, obrigado de coração. Isso é um pouquinho da minha história. Obrigado, Fátima. Eu que assisto você há tantos e tantos anos e estou muito feliz em estar aqui com tantos amigos do rádio. E para você que está do outro lado, né, assistindo a gente aqui, pessoal do rádio que nem sempre tem oportunidade, pessoal ouve a voz, quem é, rapaz, essa pessoa? Será que é bonito? Será que é feio? Enfim, não sou tão bonito, mas estou aqui. Obrigado, gente, todo coração. Fátima, beijo no seu coração. Valeu, gente. Hoje o nosso programa está diferente. Fernanda Araújo, a alegria que contagia. Olá pessoal, eu sou Fernanda Araújo, eu nasci em Pau dos Ferros, dia 1º de julho de 1982. Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser jogadora de futebol, jogadora de vôlei, eu achava que eu ia ser atriz, né? Achava que eu ia ser cantora, mas aí acabou que o destino disse, não, você vai ser locutora de rádio. Como é que tudo começou? Na minha adolescência, eu sempre gostei de música e gostei de cantar. A minha mãe me elogiava muito quando eu estava cantando no banheiro, só que eles nunca me permitiram cantar em uma banda. E aí um dia o locutor do rádio estava dizendo que ia ter um teste na rádio Alternativa FM, lá de Pau dos Ferros. E aí a minha mãe disse, você está ouvindo o que o locutor está dizendo? Aí eu disse, não mãe, eu tô não. E realmente eu não estava muito atenta ao que o locutor estava dizendo. Ela disse, vai ter um teste de rádio para a primeira locutora aqui da Alternativa FM e você vai fazer o teste. Eu disse, eu vou o quê? Foi quando ela disse, você vai fazer o teste, levanta daí e vai tomar banho. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, eu nunca tinha me imaginado no rádio. E aí eu fui fazer esse teste e entre tantas meninas que estavam nesse teste, eu acabei passando. Não sei porquê, mas eu estava iniciando ali uma grande paixão na minha vida, né? Que é o rádio. O rádio é uma grande paixão. Eu me sinto extremamente polivalente para realizar qualquer atividade que eu precise, necessite ou que esteja com vontade de fazer, mas o rádio trouxe essa veia da comunicação com muita força em mim. Então, em 1997, eu fiz o teste, passei no teste. Só que minha mãe, que é Dona Fátima Araújo, ela foi a minha maior incentivadora, ao mesmo tempo a minha maior crítica, porque ela ficava me ouvindo no rádio dizendo, hoje você não tinha muita coisa para falar. Hoje você falou umas coisas repetidas. Hoje você... Então, ela ficava muito me puxando. Ela disse, para ser um bom comunicador, você tem que ler bastante. Você tem que ter conhecimento de mundo. Você tem que se importar com o que está acontecendo no mundo. E aí eu fui prestando atenção e me atentando à minha própria comunicação. E ela me disse assim, a minha mãe nem é radialista, mas ela disse assim na época, eu tinha 15 anos. Ela disse, se você não tem segurança do que está falando, escreva as suas primeiras falas. E aí depois você vai ganhando experiência. E assim eu fiz. Peguei um caderno pequenininho e ia dizendo alô, alô, escrevia tudo, né? O bom dia, escrevia durante a programação, escrevia tudo que eu tinha que fazer naquele programa, que se chamava Alternativa Jovem. Com o passar do tempo, a minha mãe foi me criticando menos, mas eu entendia que eu precisava de muito mais, muito mais. Então, ganhando ali aquele mercado do rádio de Pau dos Ferros, eu pensava muito em vir para Natal. Eu tinha esse sonho de vir para Natal. E quando eu cheguei em Natal, eu trabalhei como promotora do Café Santa Clara, eu trabalhei vendendo plano de saúde, eu trabalhei no Manoa Parque, eu trabalhei em vários lugares, mas tinha aquele sonho. Eu tinha uma amiga que me estimulava muito, ela dizia, e o seu sonho de fazer rádio, de continuar fazendo rádio? E aí eu disse, não, acho que é um sonho muito distante, eu acho que se eu for locutora de supermercado já vai ser ótimo. Só que aí eu fui percebendo que as coisas aconteceram naturalmente, para quem tem um coração puro, né? Para quem não usa da malícia para conquistar as coisas e tem uma vontade enorme dentro de si. Comecei a fazer testes, levei vários nãos de várias rádios, mas aquilo tudo era um degrau que eu precisava
superar, né? Eu precisava entender que o não era uma rejeição, o não era uma forma de dizer, melhore que você vai ter espaço. E aí eu fiz o teste em várias rádios, não consegui, mas trabalhei na primeira rádio comunitária legalizada do Rio Grande do Norte, que foi a Zona Norte FM. Lá eu tive a minha primeira oportunidade real aqui em Natal. E aí, depois de 2 anos, houve a possibilidade de um teste na 98 FM, que eu já tinha tentado fazer um teste antes e não consegui, mas aí em 2004 surgiu essa oportunidade de fazer esse teste. Foi quando eu passei no teste da 98 FM, fiquei muito feliz, fui desafiada mais uma vez a fazer uma cobertura de Carnatal, que era uma coisa que eu acreditava que seria muito difícil, mas aí teve Claudinha, né, que era gerente promocional da rádio, e disse assim, você pode, você vai arrasar. Ela me estimulou positivamente e eu acreditei naquilo que ela estava falando. Quando eu fiz o Carnatal, eu fui considerada a comunicadora revelação da emissora. Então aquilo para mim foi um divisor de águas. Sabe a minha mãe, aquela que me criticava lá no comecinho? Eu liguei para ela para dizer, mãe, cheguei aqui, sou a locutora revelação e vai dar certo. Ela disse, tá, você tá feliz? Estou feliz. Então agora vai estudar, porque a gente não vai viver só disso. Ou você não vai viver só disso. Aquilo foi um choque para mim, porque eu disse, nossa, mãe nem ficou feliz comigo. Ela ficou feliz, mas ela me mostrou que não era só aquela conquista, que eu precisava estudar, me aprofundar, escolher outros vieses profissionais, porque o mundo é assim, né? O mundo você precisa fazer várias coisas para se firmar, para não ficar esperando somente um concurso para estabilidade. Então eu fui estudar, fiz o curso de Direito, né, e continuei no rádio, não consegui me desvencilhar disso. Faço TV esporadicamente, eu gosto da TV, mas o rádio me dá uma expansão que eu jamais senti na minha vida. Então, depois de 14 anos na 98 FM, entrei na Jovem Pan Natal. Hoje eu faço um programa de manhã na Jovem Pan, que é o Manhã da Pan, de 7h30 às 10 horas, e à noite na 98, a partir das 8 da noite até meia-noite. Nesse horário, eu faço Tocando a Bola, eu participo do Tocando a Bola, faço Agitos da Noite e apresento Segundas Intenções, que é o primeiro programa especificamente de sexo, sobre sexo do rádio. Então é um programa voltado para isso, para informação, para estímulo, para autoconhecimento, que eu tenho muito orgulho de apresentar há mais de 10 anos na 98 FM. Além de trabalhar nas duas rádios, eu sou locutora do Frasqueirão, que é o estádio do ABC Futebol Clube. Faço merchan na TV, estou aberta aos trabalhos da comunicação, amo o que eu faço e o rádio é realmente uma paixão que me fez expandir todo esse universo que tem dentro de mim e ainda tem muito para se expandir. Eu espero tocar muitos corações e fazer por muito tempo essa missão, né? Realizar essa missão, que é comunicar, é falar de amor, sentir amor e ver as pessoas amando mais ao meu redor. Então eu sou Fernanda Araújo, há 22 anos no rádio e contando com a sua sintonia. Quero agradecer a todos vocês, comunicadores do rádio, pelo carinho de me ajudarem a fazer esse programa. Estamos sempre juntinhos e misturados.